Hoje, nosso capítulo termina e nós vamos encerrá-lo com o materialismo, que com meu livro gigante, nós estamos na pergunta 147, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o que a espiritualidade aborda sobre o materialismo. Os espíritos nos trazem o exemplo dos cientistas, especialmente os cientistas ligados ao conhecimento do corpo humano, aos fisiologistas, anatomistas, médicos, que sempre em nossa sociedade, e na sociedade do século XVII, XVIII, eram tão aclamados e respeitados por desenvolver uma ciência que era tão necessária perante tantas doenças, tantas dificuldades que a humanidade passava, e que eram assim, caracterizavam os cientistas responsáveis pelos conhecimentos mais novos aqui dos últimos tempos. Mas desde a antiguidade, a gente conhece o estudo científico, por esses grandes pensadores antes de Cristo, que já traziam espíritos que foram enviados para desenvolver a nossa ciência, que não eram espíritos de sua época, enviados do Cristo que vieram a trabalho, desenvolver a nossa área científica, o nosso conhecimento nas diferentes áreas. Muito se falou na matemática, na filosofia, na astronomia, na medicina, mas toda essa ciência não representa o materialismo. Nós associamos geralmente, erroneamente, as ciências ao ateísmo ou ao materialismo. O que significa isso? Geralmente, quando a gente pensa nestes irmãos que desenvolvem o conhecimento científico comprovado, dentro de uma lógica de estudo, onde cada estudo sobrepõe, não contrapõe, mas sobrepõe o anterior, as bases científicas, elas sempre foram necessárias para todo o desenvolvimento da humanidade. O que não significa que estes irmãos sejam materialistas. O materialismo, ele está relacionado ao pensamento, seja de um cientista ou não, de um espírito que se baseia somente na sua análise concreta e objetiva, direta e provável. Provável no sentido de ter uma constatação, uma prova perante o conhecimento. Se a gente analisar na medicina, por exemplo, a gente teve na área da medicina Hahnemann, que era um alemão que trouxe o início do estudo da homeopatia. Porque ele entendia que a ciência do corpo, o estudo da doença do corpo, tinha algo além, tinha algo mais do que o funcionamento fisiológico, o funcionamento dos nossos sistemas. Ele entendia que algo além daquilo poderia estar associado à doença e à cura. Mas que, principalmente, a nossa emanação energética, ela era responsável muito pela nossa saúde, ou pelo desenvolvimento das nossas doenças, também aceitando nisto um corpo emocional. Nós vemos a psicologia também como uma ciência que surge aí, no século XVIII, XIX, com pensadores que entendiam que havia em nós algo além de um pensamento ali, da fisiologia, da anatomia, né, do pensamento ali científico clássico. Então, o que nós começamos a entender? Que desde a antiguidade até agora, o homem busca o desenvolvimento científico necessário ao desenvolvimento da humanidade, mas sempre, em todas as áreas, nós vemos irmãos que, junto ao conhecimento científico, entendem que existe um conhecimento ainda não alcançado pela humanidade, mas que nem por isto ele deixa de existir.
não é? Já tem a consciência do divino, já tem a consciência das energias individuais, já tem a deliberação das energias para a saúde ou para a doença, a cura. Hoje, felizmente, na medicina, a gente vê na USP uma teses, pesquisas científicas comprovadas na área de cura, em grupos, em amostragens de pessoas que meditam, que oram. Então, hoje, a gente já tem, mesmo nas ciências mais ortodoxas, o pensamento de que nós não estamos unificados ali na materialização. No tempo de hoje, no mundo de hoje, é difícil acharmos, assim, materialistas puros, céticos. A humanidade hoje já tem a percepção, ou pela ciência, ou pela pulsão dessa centelha interna, que existe muito além deste corpo, de um organismo, das manifestações físicas cientificamente comprovadas, mas que, através de infinitos enviados para o desenvolvimento do planeta, nós tivemos estudos que traziam ali a vanguarda de um pensamento que ultrapassava aquele conhecimento concreto, aquele conhecimento solidificado só naquela pesquisa, naquela comprovação científica. Mas isso não está ligado, a gente tem que desassociar a ciência clássica ao materialismo. Todos nós temos a centelha sagrada, todos nós pulsamos a energia sagrada, mas o materialista é aquele que não crê em nenhuma força energética, nenhuma força interna, individual, ou numa força universal, geradora da criação. Então, geralmente, são irmãos que não acreditam na espiritualidade, na força divina, ainda estão limitados somente à crença daquilo que é comprovado ou sensorialmente observado, ou seja, aquilo que eu vejo, que eu conheço, que eu, né? É interessante que muitas vezes a espiritualidade, para muitos céticos, até utiliza fenômenos espirituais para trazer a esses irmãos um chamado de que existe algo além da matéria. Então, nós chamamos de Kardec, né? Nós não, a espiritualidade de Kardec, fazem essa referência ao materialismo como um momento que todos nós passamos, devemos ter passado, ou a história passa por esse momento mais voltado à ideia de que as forças espirituais, o divino, precisam ser amplamente questionados. O materialista, ele sente, como dizem os espíritos, eles sentem que não há possibilidade de uma compreensão daquilo que não é comprovado. E a espiritualidade vai trazendo para cada um de nós essa experiência do além matéria, do extramaterial, nas nossas vidas. Eu acho que todos nós que estamos num grupo kardecista, ou ligados a Umbanda, ou ligados a uma religião, até mesmo os católicos, eles acreditam ou tiveram alguma experiência nessas forças extrasensoriais. Não só no divino, em Deus, que a grande humanidade já acredita, mas nas religiões todos chegam ou experimentam essa sensação extramaterial. Por exemplo, na oração, não é? Onde nós oramos e nós percebemos a mudança que ocorre no nosso pensamento, no nosso bem-estar físico, energético, espiritual, após uma oração. Então, quando nós começamos a sentir, quando essa centelha interna pulsa e nós permitimos a vazão desta centelha interna, nós deixamos de ser materialistas.
Às vezes a gente associa materialista àquele que gosta das coisas da matéria, mas para nós kardecistas, não. É aquele que não crê na existência além do corpóreo. Então, se você falar em vida após a vida espiritual, após a morte carnal, é muito ainda resistente à aceitação, né? É uma experiência que passamos e que aos poucos desenvolvemos a crença numa lógica que ainda em alguns momentos não é científica, mas que por uma lógica, a gente que estuda, né, a filosofia, a lógica, a gente entende que um silogismo, uma lógica de pensamento, ela leva a uma sequência de silogismos, ou seja, eu tenho um pensamento primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim existe uma lógica científica, onde eu sei que isso vai continuar. Então, essa abertura é importante. E eu fico muito feliz quando eu leio, quando eu vejo que diferentes áreas da ciência se abrem hoje à espiritualidade, à compreensão da força que nós temos no nosso pensamento, não só na parapsicologia, porque a parapsicologia foi um estudo muito ligado à religião católica, que tentava explicar os fenômenos espirituais pela parapsicologia, né, como uma força da mente, e o espiritismo vem mostrar que a parapsicologia, ela se limita muito a algumas situações em que o espiritismo traz uma explanação muito mais ampla, muito mais coerente, muito mais clara das forças energéticas que são, na verdade, também frutos das forças espirituais. Então, eu atualmente conheço poucos materialistas, eu acho que está mudando muito, até os grandes cientistas hoje, eles acreditam, né? Eles sempre acreditam que há realmente uma força e têm curiosidade para estudar, e se não creem, pelo menos estudam sobre o assunto, para tentar entender aquilo que nós, ao longo do tempo, estudamos assim com tanta propriedade, né? Estudar a fundo a ciência espírita, para não ser vítima de achismo, de superstição, fanatismo, mas sim um estudo baseado na ciência também, e que tenha esse olhar para esse ser individual, que sente, que observa, e que tem uma interpretação do seu meio e de si mesmo, e onde as energias espirituais estão presentes de uma maneira individual também para cada um de nós, né? Alguns ouvem, alguns veem, alguns não veem, não ouvem, não sentem, mas acreditam porque tem a sensibilidade, tem a intuição, e todos esses fatores, muito ligados à nossa mediunidade, que todos nós temos, nos tiram deste materialismo cético, tá bom? Então, nesse capítulo, ele fala sobre isso, finaliza o capítulo, nós temos aqui 3 páginas, que são bem extensas, eu não vou lê-las, porque são muito extensas, mas basicamente, esta questão, onde a igreja se utilizou de uma forma, como eu diria, interessante aos ideais da igreja por muito tempo, neste materialismo subjetivo aí de um Deus único, onde todas as manifestações seriam insultos ao divino. E aí a perseguição, ali conciliada com o interesse político, social e financeiro, com as questões baseadas numa ciência ortodoxa, onde tudo aquilo que vinha fora de um conhecimento linear era discriminado como um anticristo, né? Então, aí as perseguições e tudo aquilo que nós vimos, infelizmente, durante a Idade Média. Eu vou abrir para vocês fazerem as colocações, se tiverem alguma pergunta, para a gente seguir um novo capítulo, que é muito interessante, que nós vamos falar do desencarne, vamos falar do que acontece nesse momento. Então, eu vou dar aí um pouquinho... eu vou dar antes de começar a pergunta, está dando eco em alguém aí. Só para te avisar,
por favor, que tenha pelo menos 2 ou 3 pessoas novas no curso, para você avisar o capítulo que está aí. Ai, desculpa. Não, só para essas pessoas que estão entrando. Então, sejam bem-vindos, nós estamos no capítulo 2 da encarnação dos espíritos, e eu estou abordando a pergunta 147, 148, que são perguntas ligadas ao materialismo, e nós vamos aí, para quem está chegando hoje, que não, às vezes, talvez não tenha conhecimento do trabalho, do estudo espiritual, do espiritualismo, então nós vamos retomando devagar os conteúdos passados ao longo das perguntas futuras, tá bom? Sejam bem-vindos, espero que vocês desfrutem aí de muita paz e muito aconchego junto a esse grupo. Então, eu vou abrir, Rose, 10 minutinhos, 5 minutinhos, para a gente começar um capítulo importante, que é o desencarne, tá bom? Marina? Oi, Dê! Tudo bom, amor? Eu fico feliz quando você fala assim, né? Porque exatamente uma coisa de disseminar essa visão muito estereotipada do que são, né? São as pessoas que tentam entender a vida, né? Os movimentos, enfim, a biologia, o que seja. É maravilhoso. E, enfim, tem muita gente que realmente não acredita no Deus superior. Eu tenho muitos colegas que são ateus, mas eles amam imensamente a vida, né? Têm um respeito absoluto pela vida, estudam isso. Eu acho que, na verdade, são mais crentes do que muitos daqueles que se proferem crentes, né? Sem dúvida. Então, assim, acho que é importante essa coisa, né? E é isso, tem muito cientista que nasce já todo, assim, tipo eu, e que vai, assim, na coisa louca de uma cabeça muito racional. Sabe que nós somos contemporâneas, eu também sou da USP, então a gente tem essa coisa, assim, que muitas vezes a gente se sente um ET, porque eu dentro da USP também, às vezes, me sentia, assim, muito questionada, porque eu, desde nova, tinha uma sensibilidade espiritual muito grande e fazia trabalhos científicos. Então, assim, era conciliar, né, 2 polos ali que a vida vai ajudando a gente a trazer. E eu me reservava, em respeito, claro, ao posicionamento científico de muitos, no ceticismo quanto ao divino, mas a ética, a luz, a espiritualidade independe deste conhecimento, desta forma de visualização. É como a gente fala, é comparando, Denise, com o fanático, né? Não existe pessoa mais religiosa, que conheça a Bíblia, conheça o conhecimento espiritual, os fariseus, que eram extremamente doados desse amor religioso, mas, no fundo, não tinham a prática da ética, não tinham o amor ao semelhante e à vida, como você fala. Né? O meu filho quer ser biólogo, eu fico assim encantada, porque eu acho uma coisa linda essa área da biologia, esse estudo da natureza, a ciência, a melhora da humanidade. Então, são valores, são pessoas que dedicam a sua vida à salvação da humanidade. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, é uma prática divina linda. E eu fico triste também quando associam o cientista, às vezes na minha retórica, que eu talvez não me coloque adequadamente, mas precisa ficar muito claro que é uma forma de ver, que não está ligado ao uspiano, ao cientista ortodoxo, mas sim uma forma de ver, que é diferente daquele materialista que a gente fala no sentido assim, de apego à matéria. Não é. O cientista não é apegado à matéria, ele quer ir além, não é? E você está de parabéns, porque está trabalhando por todos nós faz tempo. Hoje eu lembrei de você, eu achei que eu estava com Covid de novo, porque eu já tive 2 vezes, eu estava ruim hoje, eu falei, ai meu Deus, a Denise, eu preciso falar com ela, porque eu estou ruim de novo. Mas é isso, cuidem. Parabéns pelo seu trabalho, que você ajude a humanidade como você está ajudando, e que você seja contemplada por isso e por Deus sempre. Viu? Eu acho que é muito importante, ninguém faz nada, né? Cada um faz um pedacinho. Exato. Né? Exato. É como passar bastão, né? Você vem com conhecimento, você adiciona um pinguinho, um grãozinho, e isso vai crescendo. Sem este pensamento, essa lógica, você não consegue continuar.
Então, por isso que um pouco que você possa desenvolver na ciência, você traz um desenvolvimento imenso, porque alguém pode continuar e deixando para gerações essa sequência. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu acho que é isso que a gente faz. Como fizeram os matemáticos, e hoje, com essa pandemia, nos obrigou a ter esse amor pelos cientistas, mais uma vez, né? Enxergar um pouquinho, né? Obrigada por nos ajudar tanto. Obrigada. Bom, então vamos entrar agora no capítulo 3, que é um assunto, assim, que a gente tem que abordar com muita calma, porque algumas pessoas se assustam por não entender adequadamente este tema. Então, nós precisamos entender, quando nós falamos da volta do espírito à pátria espiritual, a extinção da vida material, ou seja, o que nós chamamos de morte, que não existe, porque a nossa consciência permanece. Eu acho que a gente vai tomar até um susto, né? Porque a gente vai falar, nossa, mas será mesmo que eu morri? Quando a gente tem a sensação do desdobramento, uma vez aconteceu comigo isso, eu desdobrei, quando eu voltei, eu peguei no meu corpo, assim, eu falei, nossa, mas realmente isso não representa a vida, né? Ela soma ali uma trajetória, mas ela não é nosso pensar e o nosso espírito. Nós vamos continuar como somos, como pensamos, como sentimos, amando, lembrando. Nós não vamos perder a lembrança, ao contrário, a nossa mente vai estar mais ampla, porque esse corpo ainda nos prende em muita vibração espiritual. Então, o que acontece? Eu perdi meu fluido vital, acabei aqui meu momento terreno. Kardec pergunta aos espíritos, que sucede à alma no instante da morte? Ou seja, o que acontece com o espírito naquele momento? E Kardec nos explica que nós voltamos ao mundo espiritual como espíritos, da onde partimos, da onde é a nossa verdadeira pátria, da onde nós temos o nosso percurso infinito. Porque o nosso percurso terreno é temporário. E as encarnações terrenas também são temporárias. Nós teremos um prazo de encarnação na Terra, depois em mundos mais evoluídos. Até não precisarmos mais do encarne. Então, quando nós falamos não precisar mais do encarne, significa que o encarne é um aprendizado, é um momento ali que busca o desenvolvimento, a lapidação, porque os espíritos superiores não precisam mais encarnar, né? Eles não precisam mais estar ligados a esses fluidos do instinto animal, né? Do corpo material. O que acontece? Nós somos amparados todo o tempo pela espiritualidade. Ninguém desencarna abandonado, ninguém desencarna sozinho. Não é um momento de solidão como nós imaginamos. Vou estar ali sozinho, vou para um lugar que eu não sei, não. Vamos para um lugar conhecido porque já estivemos lá, já viemos de lá. Não lembramos, porque a parte material nos impede de lembrar desta vida espiritual, que toda noite nós percorremos alguns momentos nela, né, como nós já falamos na última aula. Então, quando nós imaginamos que nós vamos voltar para um lugar que nós já conhecemos, não fica assustador. Quando nós imaginamos que nós não estaremos sozinhos, que as pessoas que nós amamos estão ali ao nosso lado, as pessoas desencarnadas que nós amamos, e quando nós pensamos que a espiritualidade está ao nosso lado, nós, conscientes disso, não temos mais por que temer o momento da morte, não é? É claro que nós ficamos, às vezes, impressionados, como vai ser, o que vai acontecer, mas este capítulo nos traz aqui a explicação científica
do que ocorre? Nós cessamos o fluido, nós precisamos sair. O que nos prende ao corpo, o espírito é preso ao corpo, unido ao corpo, por esse fluido perispiritual. E existem laços que nos unem a este corpo. Não é um laço somente, mas ali fluidos, energias. Quando nós expandimos, nós temos esse laço fluídico, mas nós temos ali uma energia que nos liga ao corpo. Que, na verdade, seria como assim um envolvimento em todo o nosso corpo. Não é? Quando nós desencarnamos, estes fios, estes laços, eles são rompidos. No processo de desencarne, nós temos a ajuda dos médicos espirituais para que este rompimento seja feito. Quando nós falamos que os médicos operam, que os médicos fazem cirurgias, que os médicos, realmente os médicos espirituais, eles atuam como médicos, como nós conhecemos aqui na Terra. Eles têm aparelhos, instrumentos para a realização de processos de intervenção na nossa parte espiritual, na nossa parte perispiritual, na nossa parte orgânica. Como eles cessam esses fios? Eles nos tiram, nos ajudam com o seu pensamento, com o seu amor, com as necessidades, às vezes, de tratamentos, bandagens, cortes, ali na parte vibracional, eles nos tiram do corpo material. Isso, os espíritos nos falam que é um momento que nós geralmente não vemos. É como se fosse ali um sono, um torpor, um desligamento. Este trabalho de rompimento é feito muito pelos mentores neste momento. O que a espiritualidade nos mostra? Mas como é que é isso? Rompe, e se não conseguir romper, como é que é isso? Ao longo da nossa existência, nós vamos depurando o nosso espírito, nos desligando dos apegos, da materialidade, do sofrimento. A evolução espiritual vai deixando a nossa parte energética mais etérea, menos densa. Então, quanto mais evoluído é o indivíduo, quanto mais o espírito busca uma consciência de reforma, de melhoria, mais fácil é esse momento. Quando a pessoa é muito apegada, muito presa, né, a só os valores da terra, não tem valores éticos, como nós estávamos falando aqui com a Denise, valores de uma visão de consciência espiritual, um desenvolvimento da reforma íntima, do egoísmo, da mágoa, quando nós vamos ali tirando, né, e não conseguimos tirar todas essas energias que nos prendem aqui, as faixas vibracionais mais baixas, onde a Terra ainda é uma faixa vibracional mais densa, este momento de perturbação espiritual, ele pode ser um pouco mais extenso, pode ser um pouquinho mais sentido, né? É a mesma coisa que dizer, olha, Marina, hoje, a partir de hoje, você vai ter que abandonar aqui essa parte material, você está ligado a todos que você ama, a tua vida continua, mas você tem que mudar da sua casa, você tem que mudar do seu lar. É uma mudança de lar para aqueles que têm consciência que não há separação entre encarnados e desencarnados pela espiritualidade. Como nós falamos aula passada, nós diariamente estamos na pátria espiritual para trabalhos, para visitas, para desenvolvimento, para estudo, para, enfim, para tudo que nós necessitamos. Então, como vai ser esse momento de desligamento? Assessorado pela espiritualidade. Geralmente inconsciente. Nos casos em que há profundo ódio, profundo apego, instintos extremamente animalescos, sentimentos de egoísmo profundo, vaidade extrema ao corpo material,
desespero da perda das posses que nós, na nossa ilusão, achamos que nos pertence, porque a terra é de Deus, a cidade que nós vivemos é de Deus. Nós estamos aqui num local emprestado, temporário. Nós estamos aqui de passagem, porque o planeta pertence a Deus. Ele nos deu a oportunidade de estar aqui. Nós não levamos um terreno para lá, nós não levamos a nossa casa. Quando nós temos essa consciência que chegou um momento e que estas coisas materiais não têm mais valor do que aqueles que amamos, nós podemos nos desapegar. Mas quando os valores materiais sobrepõem o amor ao semelhante, o amor à família, o amor aos entes queridos, encarnados ou desencarnados, aí, infelizmente, não posso dizer que não haja sofrimento. Há sofrimento. Porque a pessoa não aceita desencarnar. Ela não aceita se retirar do cenário terreno. Ela não aceita sair daquele corpo. Ela não aceita. Ela se inconforma de que chegou ali o momento da separação. É claro que este momento ele vai ser trabalhado, vai ser orientado, né? Mas se após todo um trabalho espiritual, toda uma orientação, aquele espírito, ele não aceita, ele não suporta perder o material, ele pode trazer dificuldades para si mesmo, querendo permanecer próximo ao corpo. E o corpo tem o seu desenvolvimento natural, a sua deteriorização. Então, nós vemos, às vezes, em muitos livros, em alguns romances, histórias, né, de irmãos que tiveram momentos difíceis no desencarne, e certamente nós já tivemos também, ou talvez ainda teremos, ou já tivemos, mas certamente temos essa experiência, depois de tantas encarnações, de momentos difíceis de desencarne. Mas, mesmo com essa dificuldade, a espiritualidade estará lá. E se muitos irmãos visualizam a sua própria deteriorização, a sua própria, esse próprio momento de sofrimento terreno dos nossos irmãos, são pessoas que não aceitaram a ajuda da espiritualidade. Nós sabemos que a espiritualidade, ela trabalha incessantemente em todas as faixas de vibração. Não é porque o irmãozinho vibra no centro da Terra, nas vibrações ali junto ao o André falou o nome, agora eu esqueci. A manta, né? Não lembro. Bom, esqueci. Que a espiritualidade não estará lá para salvar, ajudar os irmãos que buscarem ajuda, que quiserem aceitar o apoio do alto. Infinitas falanges trabalham por esses irmãos. Então, se nós formos resistentes, né? Nós formos ali extremamente apegados, e não é o medo de perder a família, não, é o apego excessivo, a vaidade, o dinheiro, o orgulho, a cobiça, vai nos trazer dificuldades no momento do desencarne. Então, esse capítulo fala disso, dessa perturbação que nós passamos, que quanto mais nós evoluímos, mais nós nos depuramos, mais simples ela é. Tem pessoas que têm um desencarne ali com uma visão maravilhosa, não é? Com a recepção da sua família, inclusive de encarnados que estão ali deslocados para ajudar nesse momento. Vocês já devem ter visto muitos parentes que, às vezes, antes de desencarnar, se referem a pessoas que amam, que já estão na pátria espiritual, porque realmente estão ali ancorando aquele momento do desencarne, estão ali já mostrando o que vai acontecer.
dando o apoio, né? Olha, nós estamos aqui, a família está junto com você, você nunca estará sozinho, e nós nunca estaremos sozinhos. Então, ali chega mãe, chega pai, chega esposo. Bom, eu já perdi tanta gente que eu espero que a fila esteja ali grande, porque a gente, ao longo da vida, vai perdendo as pessoas que a gente ama. Chega uma hora que tem tanta gente lá, e você fala, nossa, tomara que a reunião seja boa, porque já foi muita gente que a gente ama, não é? Então, esse capítulo fala disso. A necessidade de nós desenvolvermos a nossa reforma e, principalmente, nos conscientizarmos que a nossa vida não é o corpo material. Quando nós começamos a entender isso, nós já damos um grande passo ao fato de poder encontrar um desencarne muito mais saudável, ancorado e amoroso. A maioria das pessoas vão dormir, vão acordar já junto aos seus familiares, junto aos seus guias, seus protetores, que nós conhecemos, porque eles estão todos os dias ao nosso lado, nós podemos não lembrar deles, mas eles estão nos nossos desdobramentos, nos nossos sonos noturnos, eles estão ao nosso lado, e eles estarão ali para nos socorrer, tá bom? Então, as perguntas que Kardec coloca, né? A alma após a morte conserva sua individualidade? Sim. Nós não voltamos a um todo universal, aquilo que nós sempre falamos. Nós continuamos com a nossa consciência individual. Nós não acreditamos no panteísmo, então todo mundo volta. Qual seria a justiça de Deus? Então, aqui, eu sou atrapalhada, eu sou materialista, eu sou uma pessoa rancorosa, eu sou uma pessoa ali vingativa. Qual é a lógica? Se todos vão voltar, né, na ideia de um único, uma única condição espiritual, todos voltando à mesma condição. Não, nós teremos a continuidade do que nós somos. A minha vida continuará de acordo com o que eu sou. E cada um de nós assim. Então não seria assim, não haveria uma justiça divina, não é? Se cada um fizesse da forma que quisesse aqui, todos voltássemos a um ser único. Então há uma individualidade, há um percurso até o divino, né? Essa viagem de desenvolvimento até o divino individual. Quando nós voltarmos lá no final do percurso, nós teremos uma consciência individual, lembrando de tudo que nós passamos, voltando ao Criador, tá bom? Essa aqui é a beleza, né, que nós estudamos aqui nesse curso. O Pai nos permite a caminhada. Ele quer que a caminhada seja nossa, que a vitória e a conquista seja nossa. Por isso não nos criou perfeitos. Nós estudamos isso aqui já. A alma, desculpa, como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material, continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, que guarda a aparência dessa última encarnação, o perispírito. Então, assim, eu vou sair, eu desencarno, Marina vai ser, vou continuar mais ou menos como eu sou, como eu me sinto, né? Se a pessoa se sente, assim, bem, com amor, ela vai ter as feições que nem nós. Se nós estamos num dia que nós estamos bem dispostos, a pele está melhor, nós estamos mais belos, né? Tem dia que a gente está rabugento, cansado, tenso. Como é que é nosso semblante? É um semblante mais pesado. Assim é a espiritualidade. Quanto mais amorosidade, quanto mais evolução, quanto mais luz, mais belos são os espíritos, não belos na visão mundana que nós temos, do corpo perfeito, não é isto. É a beleza de semblante, de olhar, de amorosidade, de doação, não é? Os espíritos muito evoluídos não pedem para ser belos aqui, não é? Então, na espiritualidade, a beleza não é um corpo lindo, é uma vibração que torna o espírito muito belo. Às vezes, nós vemos ali, até, se nós pensarmos assim, como nós temos esse julgamento tão ainda primitivo aqui na Terra, né, da beleza, só estética, só desse corpão aqui que vai ficar, que tem um prazo para acabar. Então, assim, é uma roupa que nós colocamos.
A espiritualidade, nós não vamos esconder quem somos. Se nós temos um íntimo bonito, nós seremos mais bonitos lá. Se nós temos um íntimo angustiado, triste, sofredor, nosso aspecto pode até ser belo, assim, no sentido da fisionomia, mas o semblante vai ser dolorido, o olhar vai ser tristonho, né? Não vai ter luz, não vai ter cor. E a beleza está na luz que a pessoa emana. Ah, André está aí na aula, não vi que o André está aí. Magma terrestre, obrigada, André. Então é isso, eu vou encerrar que são 8:45, depois a gente continua aula que vem.